a gente fala sobre uma discussão polêmica que está acontecendo na Câmara de Vereadores de Natal. Ela vai analisar hoje cerca de 70 emendas ao projeto de lei que cria o Plano Municipal de Educação. Você vem acompanhando esse assunto aqui no Bom Dia RN. Um dos assuntos que devem ser discutidos hoje diz respeito à chamada identidade de gênero. E é um assunto, como eu disse aqui, bastante polêmico. Nós temos posicionamentos sociais, posicionamentos religiosos. E nós convidamos aqui o psicólogo Rodrigo Oliveira e o ativista político pró-família Jalfran Siqueira. Eles têm posições divergentes sobre essa questão de identidade de gênero e a gente vai logo começando aqui para explicar para todo mundo, né? Como cada um entende identidade de gênero. Bom dia, bem-vindos aqui. Bom dia, muito obrigado. Muito obrigado. E aí, como vocês entendem identidade de gênero? Para começo de conversa. Bom, a identidade de gênero é uma construção, na verdade. Ou seja, a pessoa ela tem diversas identidades, né? Temos a identidade biológica, né, que temos ao nascermos, né? Isso não é negado de nenhuma maneira, certo? E a partir daí ela vai se configurando, né, até em sua configuração da identidade de gênero, né? Ou seja, como ela se coloca diante, né, do mundo, da sociedade, na sua identificação entre o masculino e o feminino, né? E as diversas transições desse ponto. Ou seja, eu posso nascer biologicamente homem, né, mas, por exemplo, no caso de transexuais, por exemplo, não haver uma identidade de gênero compatível com essa identidade biológica. Essa pessoa não se encarar como Isso. homem. E isso gera sofrimento mental, sofrimento psíquico, né, e sofrimento social, né, na forma do preconceito, muitas vezes, né? Ou então, a identidade é a orientação, né, sexual, né, que é a identidade afetiva, né, a quem eu direciono, né, o meu afeto. E aí eu tenho as sexualidades, né, a heterossexualidade, a homossexualidade, né, a bissexualidade e por aí vai. E o senhor é a favor da discussão exatamente nesse momento. Estamos falando, e talvez seja um dos motivos da polêmica, né? Porque esse plano municipal de educação ele é para os níveis fundamental, né? E estamos falando de crianças, pré-adolescentes. É o momento realmente de discutir com criança mesmo? Entenda. O plano, como está posto, né, ele não se coloca que vai se discutir sexo com crianças, por exemplo, né? Essa interpretação equivocada do plano. Quem leu seriamente o plano, né, não há nada lá posto nesse sentido. O que consta em seus princípios, essa luta pela acabar o preconceito em relação às identidades de gênero, né, a diversidade, né, relações raciais, as questões raciais, as questões de laicidade, ou seja, temos na verdade um plano absolutamente moderno, né, correndo um sério risco de um passo para trás em função de não haver essa discussão. E aí se precisa no plano também, na sua meta 15, capacitar professores, né, e aí seria essa questão de também fornecer a esses educadores ferramentas corretas, né, ferramentas específicas para lidar com esses temas em sala de aula ou no contexto escolar, certo? Adaptado a cada fase de desenvolvimento da criança, óbvio, certo? E ao mesmo tempo, e na sua meta 7, se eu não estou enganado, pensar em estratégias de evasão, que combatam a evasão escolar. Né? De crianças que, por exemplo, tenham se sentido vítimas de preconceito, de bullying. Isso, de bullying. Em relação às questões raciais, em relação às questões religiosas, em relação às questões de gênero, A identidade de gênero, ela está inserida nessas possíveis possibilidades de preconceito. Exato. Eu até aproveito aqui o que o doutor Rodrigo Oliveira está falando para trazer para você o que o plano diz. Olha, artigo 2º são os princípios básicos do Plano Municipal de Educação. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental, e entra exatamente aqui a questão da diversidade. A meta 7, eu vou ler aqui, implementação de políticas de prevenção e evasão dos alunos, como o doutor estava colocando aqui, motivada por preconceitos étnicos, religioso, de gênero e de orientação sexual, ou quaisquer formas de discriminação e violência, criando rede compartilhada com os entes federados de proteção contra as formas associadas de exclusão. É evitar que as crianças e os adolescentes saiam da escola porque se sentiram prejudicados, vítimas de preconceito. E tem a meta 15, que é ampliar e garantir as políticas e programas de formação inicial e continuada de profissionalização. Os profissionais que estão na educação estarem preparados para isso. E aí, eu conversei aqui com o doutor Rodrigo Oliveira, quero saber a opinião do Jalfran Siqueira, que é ativista político pró-família. Nós estamos falando de uma questão que envolve uma questão social, de direito, agora questões de família, questões religiosas também. E, Jalfran, seu posicionamento em relação a isso? Veja só, a questão do gênero a nossa crítica passa bem por isso que ele falou. O que é identidade de gênero?
Na verdade, a ideologia de gênero ela defende que o ser humano, como ele afirmou, ele é sexualmente indefinido. Ele não nasce com a sua sexualidade, o seu sexo definido. Ele é neutro, nem é homem, nem é mulher. E que isso vai ser uma construção social, uma construção convencional, cultural, que de acordo com suas experiências, ele vai optar para si ser homem ou ser mulher, independente da sua biologia, independente da sua natureza, certo? Isso por si só já é uma crítica, isso por si só já gera uma confusão no que diz respeito à própria natureza do ser humano. Então, esse é o ponto inicial da nossa crítica. O segundo ponto, ainda no que diz respeito ao combate, entre aspas, a discriminação e o preconceito como fachada, como aparência para a implementação dos métodos e princípios da ideologia de gênero. Por que digo isso? Porque a partir do momento que você define que um ser humano ele é sexualmente neutro, você começa a tratá-lo de forma neutra. Já existe hoje, não só aqui na Natal, mas no Brasil inteiro, escolas e ambientes que tratam crianças não como menino ou como menina, mas como meninix. Ao invés de botar o O ou o A no final, põe um X, para falar de forma neutra, certo? O outro ponto são os métodos que são utilizados para tentar fazer essas experiências dentro dessa aula de aula, certo? Que métodos são esses? Que diversos, aí eu tenho teóricos, tenho psicólogos brasileiros e tenho escolas hoje no Brasil aplicando esses métodos mesmo contra... Em resumo, o problema é o momento em que isso está sendo tratado? Dá para dizer isso? Não é que necessariamente seja um momento. Até porque a questão de gênero, ela é tratada obrigatoriamente, tem que ser tratada obrigatoriamente durante a infância. Porque se eu acredito que uma pessoa só pode escolher a sua sexualidade a partir do momento que ela tem experiências com outros tipos de sexualidade, seja através do ato físico propriamente dito, seja através da teoria, eu só posso mudar essa pessoa na infância. Eu não posso mudar ela quanto adulto. Então, a partir do momento que eu promovo isso na infância, então ela começa a se conhecer. O que ocorre? Você tem, por exemplo, teóricos do gênero, como Sulamit Fares, no seu livro Dialética do Sexo, afirma que é conveniente que crianças entre si tenham sexo. E, se necessário, também sexo com adultos. Se você tem aí, por exemplo, a psicóloga Tatiana Lyon, brasileira, em 2012, afirmou que é necessário que as crianças tenham brincadeiras sexuais, independente se serão brincadeiras homo ou heterossexuais. Elas precisam ser livres para se autoconhecer, pegando o contexto do gênero, para ter experiência, para poder escolher a sua sexualidade. Você vai para uma cidade em Contagem, uma escola em Contagem, no qual mas passou um dever de casa para as crianças de 11 anos, no qual faziam perguntas de tipo, como dois homens fazem sexo, ou do que se trata sexo oral, como faz sexo oral, ou pior ainda, o que é boquete. Então, crianças de 11 anos receberam esse dever de casa, para responder em casa. Gerou uma revolta muito grande nos pais. Na sua opinião, isso é bom ou ruim? Isso é péssimo, porque assunto de sexualidade, independente se é hétero ou homo, é assunto de família, é assunto da casa. Quem tem que tratar a respeito disso são os pais, são as tias, os avós, os tios, é de foro íntimo familiar, não é de responsabilidade da escola, não é de responsabilidade do Estado. O indivíduo é livre, a família tem a soberania da educação dos seus filhos. Quando você faz isso, você retira essa obrigação, retira esse direito do seio familiar e transfere para professores e para o Estado, que não tem qualquer capacidade, independente do nível de formação que eles venham ter, a tratar de um tema que é de foro íntimo familiar. Rodrigo, voltando aqui para o doutor Rodrigo Oliveira, claro, existem, e a Câmara de Vereadores ela é exatamente esse espaço em que obrigatoriamente você tem que ter opiniões divergentes, porque os vereadores, eles representam, inclusive, posições, opiniões diferentes, vivências diferentes. Mas tem que ser discutido. O que não dá é para os vereadores ignorarem esse assunto. Eu lembro aqui a você, que a gente eu entrevistei aqui o presidente da Câmara na semana passada, a gente até cobrou isso, que foi ele quem falou que esse assunto estava previsto no Plano Municipal de Educação, só que não seria discutido porque o Plano Municipal de Educação tem que ser aprovado rapidamente para garantir recursos federais. Tem que ser discutido. Entendo. Precisa ser discutido, né? Ele está sendo discutido e ele foi discutido, né?
Previamente, mas os vereadores previamente, em suas etapas democráticas, né, com audiência pública e tudo. Né? Mas só algumas coisas assim, a fala que ouvimos agora, ela traz algumas inconsistências, né? Ela traz algumas informações equivocadas em relação ao entendimento. Primeiro que ideologia de gênero é uma interpretação equivocada, né, dos estudos de gênero. Né? Nenhum estudo de gênero fala de ideologia de gênero, de impor, né, um contrato social em relação à sexualidade. Né? Ainda mais falar de mudar, né, uma sexualidade, ou seja, entendendo que isso é inerente do sujeito, né? Não se fala de sexo neutro, né? Se fala de uma sexualidade que ela se constrói durante o tempo, ou seja, não se nega o sexo biológico, né? O sujeito ele vai se colocando diante do mundo, né? E aí ele precisa de fato ser livre, né, para poder poder se colocar, se afirmar enquanto sujeito sem sofrer o preconceito. Qual o limite entre escola e família nisso? Até que ponto a escola pode ir nessa discussão? A escola é um agente fundamental no acesso ao conhecimento, no acesso à formação do sujeito, né? É onde também se trabalham questões morais, por que não? Né? Então, ela está dissociada da família nesse aspecto, mas ela, ao mesmo tempo, ela soma a dinâmica familiar. Ou seja, claro que existem temas que são de fórum íntimo, sim, da família, tá? Mas esse fórum íntimo, ele também ele tem uma conexão com a escola. Um exemplo, na hora que eu tenho conselhos escolares atuantes, né, no conselho escolar eu tenho a oportunidade de ter pessoas familiares, pais dos alunos envolvidos. Então, são eles que vão estar, sim, implementando essas ferramentas, de acordo com o desenho local, de acordo com o desenho territorial, de acordo com o desenho de cada comunidade. Ou seja, não se impõe nada, né? Democracia não se impõe nada. A saída podem ser os conselhos? Não, primeiro eu quero fazer um detalhe aqui, porque o que ele falou realmente não condiz com a realidade. Ele fala que não é obrigado, ele fala que não existe ideologia. Vimos isso constantemente em todos os debates que houve, tanto a audiência pública a respeito da ideologia de gênero, seja na Câmara, seja na Assembleia, seja a audiência pública a respeito do Plano Municipal de Educação, eles persistiram em negar que existe uma ideologia, persistiram em negar que isso não vai ser feito de forma totalitária, quando na verdade é feito, tem sido feito. Quando você olha a questão da teoria do gênero, da identidade do gênero, que se for apresentada nos últimos 100, 130 anos, que isso começa em 1884, certo? Quando ela começa a ter as suas bases formuladas com Marx e Engels, eles tentam de tudo para omitir o que realmente isso significa, o que realmente isso é. Então, na Câmara foi visto constantemente, não existe ideologia, isso não vai ser aplicado dessa forma, quando na verdade é aplicado dessa forma. E os pais que não concordam, futuramente vão ser penalizados, como ocorre na Suécia, como ocorre na Noruega, como ocorre na Alemanha, pais sendo presos porque não concordam com os métodos que são aplicados para os seus filhos. Quando você nega isso, você tenta mais uma vez encobrir uma coisa que é latente, e qualquer pessoa que passe 1 hora pesquisando a respeito de ideologia de gênero não vai concordar em nada com isso. Essa questão dos conselhos também é mais uma alternativa de tentar desviar o foco do verdadeiro assunto e tentar trazer esse momento de transição, tirar a responsabilidade de educar dos pais para o Estado. Não, sexualidade é tratada em casa, ponto final. É família, não tem que botar conselho, não tem que botar qualquer representante do Estado ou escola para tratar a respeito disso. Eu peço até licença aqui aos nossos entrevistados. A gente sempre tenta aqui entrevistar duas pessoas, e principalmente com posições diferentes, não é muito fácil, mas a gente buscou ao máximo equilibrar aqui o tempo, inclusive, dos dois, e a gente até avançou no tempo. Só para você ter uma ideia de como a questão é polêmica e que merece, tem que ser discutida assim. Inclusive, lembrando que audiências, discussões, elas são abertas à comunidade. Você pode e deve ir lá defender a sua posição, você que é pai, você que concorda ou não concorda com a proposta que está apresentada. Eu agradeço aqui o Rodrigo Oliveira, que é psicólogo, e também o Jalfran Siqueira, que é ativista político pró-família. Os dois expuseram aqui as opiniões. Muito obrigado. Boa sorte no trabalho, boa sorte, inclusive, na defesa das posições de vocês. Bom dia. Muito obrigado, Moreira. Muito obrigado.